Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém. Ontem foi tremendo, irmãos, no culto de primícia. O Senhor, Ele falou nos nossos corações, na nossa mente, na nossa consciência. Irmãos, sempre haverá pessoas que lhe dirão assim, irmãos, você será fracassado, que nunca será nada na vida. Muitas pessoas falam isso. Mas aqueles que são discípulos de Jesus tomam algumas atitudes ali baseadas na fé. Segunda-feira, irmãos, nós estamos começando a nossa semana. Eu trago uma mensagem para o teu coração que está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Que palavra, irmãos! Irmãos, a declaração sem fé é impossível agradar a Deus, ela significa que ninguém pode se aproximar de Deus e ter comunhão com Ele se não for através da fé genuína, irmãos. Coloca isso no teu coração. Na verdade, sem essa fé, uma pessoa nem mesmo é capaz de ter a certeza de que Deus existe e se relaciona ali pessoalmente com os seres humanos. O autor, a carta aos Hebreus, escreve essas palavras no capítulo em que ele faz uma maravilhosa ali exposição, irmão, acerca da natureza da verdadeira fé. A gente tem que guardar essa palavra no nosso coração. Primeiro ele diz, irmãos, que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Em seguida, irmãos, ele vai explicar que foi pela fé que os crentes do passado obtiveram bom testemunho. Pela fé, irmãos, e que também pela fé que podemos entender que todo o universo foi formado pela poderosa palavra de Deus, irmãos. Hebreus capítulo 11. Irmãos, depois o escritor ele faz uma lista ali de grandes exemplos de pessoas ali piedosas do Antigo Testamento que tiveram suas vidas ali marcadas pela fé. Essa lista ficou conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. Você lê na sua casa Hebreus capítulo 11, você vai entender melhor. O exemplo que eu vou tirar aqui dessa Galeria da Fé é Enoque. Enoque foi uma das duas únicas pessoas da história que não experimentaram ali a morte. A outra pessoa foi o profeta Elias. Irmãos, vamos entender. Enoque, ele viveu no período pré-dilúvio, um tempo em que a corrupção da humanidade avançava ali vigorosamente, né? A Bíblia, irmãos, a Bíblia ela diz muito pouco sobre quem foi Enoque. Mas o que ela diz é suficiente para sabermos que, como piedoso e temente ao Senhor, ele era. O texto bíblico diz que Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Isso está lá em Gênesis, irmãos, capítulo 5. Alguém, irmãos, pode te perguntar assim: como isso pode ser possível, missionário? Como uma pessoa pode ser levada por Deus sem passar pela morte? Alguém pode te perguntar isso. O escritor, a carta aos Hebreus, ele responde essa pergunta. Ele vai apontar para a fé. Ele diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, pois antes da sua transladação obteve o que? Testemunho, irmãos. E esse testemunho de haver agradado a Deus. Foi pela fé que Enoque agradou a Deus, irmãos. Olha que ensinamento nesta manhã. Não por qualquer qualidade humana que nós tivéssemos. Então Enoque agradou a Deus. A gente tem que entender que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero deixar essa mensagem no teu coração. Que Deus abençoe teu dia em nome de Jesus.